Não é ao vivo. Encosta esse aqui. Queridos irmãos e irmãs, estamos aqui mais uma vez em nome de Deus para dar continuidade ao nosso Evangelho no Lar, agradecendo muito ao nosso Pai Celestial por nos emprestar a vida, nos emprestar os amigos, nos emprestar todas as oportunidades que temos para que, através do burilamento do cotidiano, nós vamos adentrando num quadro de melhor aceitação, em condições de compreensão, de aceitação. E dentro desse momento, vamos elevar nossos pensamentos a Deus e orarmos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores, mas não nos deixeis cairmos nas tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Então, pedimos licença para adentrar nos lares de todos vocês através desta oportunidade em que o planeta vai se evoluindo, a tecnologia, e nós estamos hoje podendo nos ver com a alegria em que Deus nos permite. Somos nós, com certeza, merecedores de estarmos alcançando esses êxitos em nossas encarnações. Quantas mudanças nós presenciamos através da tecnologia, através do esforço de grandes irmãos nossos dedicados dentro dos laboratórios, nos estudos, nos aprimoramentos, onde vai nos tornando mais a vida com mais clareza, com mais aproximação, Quando desencarnava um parente antigamente, Quando a notícia chegava que havia desencarnado, já estava fazendo missa de 1 ano. Por quê? Porque era difícil a comunicação. Hoje as coisas acontecem ao vivo. Então estamos evoluindo e temos que pelo menos tentar acompanhar o tempo, porque o tempo é de Deus. Hoje nós estamos tendo um domingo maravilhoso, amanhã um feriado, Dia da criança, das crianças, dia de Nossa Senhora da Aparecida, enfim, nós talvez não possamos estar aqui encarnados, mas que nós vamos ter, com certeza, em espírito encarnado, oportunidades de continuarmos o nosso segmento normal. Hoje nós vamos ler do livro Hilário Silva, psicografia do nosso querido Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier. É uma obra maravilhosa que nos narra vários fatos mediúnicos, e a lei de causa e efeito está nesse livro que constantemente ele nos narra com muita propriedade o nosso saudoso Chico Xavier através do espírito de Hilário Silva. Hilário Silva, ele era o diretor, até hoje é, o diretor espiritual dos trabalhos de desobsessão, no tempo que o Chico Xavier veio para Uberaba, e mesmo em Pedro Leopoldo, ele era o diretor espiritual dos trabalhos de desobsessão. Na comunhão espírita eram os 4 trabalhos de desobsessões. E hoje ele continua lá, continua conosco, Também o nosso diretor da nossa fraternidade cristã. Os espíritos também progridem muito, Porque eles já não têm mais aquele peso do materialismo como nós ainda carregamos, Então, nos diz, no item 5, no capítulo 5, o seguinte: o preço da remissão.
No grande castelo português no século XVII, José Antônio Maria de Alenquer, jovem senhor feudal, chama os 3 servidores mais íntimos a conselho. Quer liquidar José Joaquim, o pequeno bastardo, nascido nos últimos tempos da existência do pai viúvo. Manuel Marcário, o mordomo, a esposa e a filha ouvem-no interessados. Ganharão pequena fortuna pela cumplicidade. E José Joaquim, menino de 7 anos que se deslumbrava perante a vida, é conduzido pelos os 4 a extenso poço lotado de peixes vorazes. Enquanto a criança fita o bojo das águas, o irmão desapiedado arroja-lhe o corpo frágil no precipício. Leve rumor, um grito abafado e depois o silêncio. José Antônio Maria de Alencar senhoreia enorme herança e a vida continua. Porque teria que dividir a herança com a criança, né? Então, eliminada pelos os peixes ferozes, né? Ficou só para ele. E uma herança imensa. 8 de fevereiro de 1957, nos relata Hilário Silva, telegrama dos jornais. A criança foi devorada em vida pelas piranhas. Em poucos minutos, dela só restava o esqueleto presenciado pelos pais do menor, a horripilante cena. Que triste, né? Isso não é ficção, isso é uma realidade, aconteceu. A população da pequena cidade de Monte Alegre, no Baixo Amazonas, ainda não se refez do choque emocional causado pela tragédia que envolveu uma criança de 7 anos, devorada em vida, em poucos minutos por cardumes de famintas piranhas. E, o que é o pior, na presença dos pais e de irmão menor, todos horrorizados. O menino Adilson, a vítima, filho do pescador Darlan, era uma criança muito estimada pela sua vivacidade e seu temperamento ameno. Hilário Silva continua nos afirmando: no dia em que perdeu a vida de maneira tão brutal, havia sido mandado pelo pai, em companhia de sua irmã Josefina, de 11 anos, numa pequena canoa, a fim de levar o recado a um conhecido. Na outra margem do rio Gurupatuba, que ocorre nos fundos da casa do pescador, já no meio da travessia, Adilson, a um movimento menos infeliz, perdeu o equilíbrio e caiu na água. Incontinente, o local onde mergulhou o menor atingiu-se de sangue. A infortunada criança caíra exatamente num cardume de vorazes piranhas, que em poucos minutos, ou mesmo segundos, a devoraram. Horrorizados, os pais de Adilson e a irmãzinha do menino assistiram à cena impressionante, sem nada poderem fazer. Tal a conhecida rapidez com que age essa espécie de peixe, né? São ferozes mesmo. Refeito da brutalidade da cena e passado o cardume, o pai de Adilson, com um pouco, mergulhou nas profundas águas do rio e de lá voltou trazendo apenas o esqueleto quase totalmente descarnado. Essa ocorrência deixou chocado a quantos dela tiveram conhecimento. A voracidade das piranhas e o assombro da pequena família foi o preço da remissão da falta cometida, nos narrou Hilário Silva. Então nós vejamos como a lei de causa e efeito, ela é real. Se no passado, no século XVII, eles fizeram
toda esta armação para que a vida de um filho bastardo fosse tirado para que uma herança maior fosse recomposta. A vida continuou normalmente, porque a criança foi devorada pelas piranhas. E o tempo passou. Vem surgir no Amazonas a mesma família que presenciou e organizou todo aquele acidente falso, né? Também ocorreu com um gesto simples e veio o desencarne com as mesmas formas que a lei de causa e efeito nos proporciona. Tudo que nós fazemos na vida, existe uma ação e uma reação. Não existe nada que aconteça em nossas vidas que não seja bônus, certo ou errado. Por que nós estamos hoje na Terra passando por diversas mudanças? Nós estamos vivenciando um Covid, nós estamos tendo o câncer em alta, diabetes, tireoide, pressão alta, entre tantos outros recursos em que a medicina luta para trazer soluções e não consegue, vai se amenizando, porque a lei de causa e efeito acontece assim: você sofre pela expiação, você sofre pela prova e você sofre pela missão. Então, tudo que você faz, você é responsável pelos seus atos. Quem sofreu por missão na Terra, aos grandes exemplos? Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não tinha nada a que pagar, não tinha nada a ajustar em nada, mas ele sofreu para nos ensinar que nós devemos ter resignação, nós devemos, nos momentos difíceis, nós termos fé em Deus, paciência, esses três atos, resignação, paciência e fé, nós precisamos ter, mesmo diante das piores dificuldades. Às vezes nós reclamamos porque o nosso lucro não foi maior. Às vezes nós reclamamos porque perdemos hoje R$2, enquanto ontem nós ganhamos 20. Nós sempre estamos olhando o lado positivo aos nossos interesses. Mas aos interesses que é necessário, porque nós já falamos assim, né? Já viu mudança de quem morre? Mudança de quem morre, talvez escolha a roupa para ser enterrado, eu quero ir com aquele terno e tal. Esse terno não vai servir não, coloca uma outra roupa. Nem a roupa nós escolhemos. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando pela terra passou, Messias, ele falava, Deus falava por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus falava por ele. Todos os ensinamentos, bem-aventurados os aflitos, perdoar as ofensas, amar os vossos inimigos, entre tantos outros, ele falava, Deus falava por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o Cristo aqui na terra, ele nasceu em uma manjedoura, que nem dele era um estábulo dos animais. Ele estava ali, Maria Santíssima teve ele, né, invadiu a privacidade dos animais. Ele nasceu entre as palhas, entre os animais. Então aquele recinto nem era dele. Ele sabe que na verdade tudo era, mas ali pertencia aos animais que ali estavam. Ele foi educado, andava num jumentinho lá, que nem dele não era emprestado. Maria era uma mulher muito guerreira, lutadeira. Ela tinha os recursos ali com José, junto ao trabalho da carpintaria. Então eles viviam com um pouquinho que tinha. E o Cristo foi vivendo. Cristo calçava o chinelo que não a pertencia, né? Que eram as alpargatas usadas na época, né? Não era dele, as roupas ganhavam. Olha, nosso Senhor Jesus Cristo viveu por toda a terra
Sabe o que o Cristo tinha? O Cristo, quando foi colocar uma coroa de espinho nele, que nem dele era, fizeram e colocaram, deram a coroa para ele. Deram as chibatadas que não foi ele que fez o chicote. Carregou uma cruz que não era dele. Madeira pertencia a Deus, não era dele. E nós às vezes esquecemos que quando ele estava com aquela cruz no ombro, aquela cruz, a madeira não tinha acabamento não. A madeira estava áspera, cheia de pontas. Eles cortavam ali mais ou menos e pregavam. E ele com aquela madeira no ombro, toda cheia de pontas, fincando nele, com aquela coroa de espinho, nem a cruz era dele. E ao pregar ele na cruz, o martelo que eles bateram não era dele, não foi ele que fez. Os pregos, né, que pregaram ele na cruz lá, não eram dele, nada era dele. Então, portanto, ele deixou aquilo ao homem e voltou com o que Deus lhe emprestou. Então, quando a gente fala assim, observa a mudança de quem morre. Mudança de quem morre, você não pôr num caixão e levar, pode ser quem for. É desta forma. Então, por isso que a lei de causa e efeito, ela surge em nossas vidas, que é um dos mais abençoadas coisas em nossas vidas. Porque tudo que nós fazemos, nós iremos encontrar conosco diante daquela situação. Se foi um benefício, às vezes você faz algo para alguém hoje positivo, ajudou, fez alguma coisa, você não precisa contar em receber aquilo. Talvez quem vai ser beneficiado, o seu filho, a sua esposa, o seu pai, a sua mãe, livrar de um acidente, de uma doença, enfim, vai acontecer algo de bom. Se você fizer o mal, pode esperar que da mesma forma, talvez não seja com você, aconteça com alguém que está perto de você. Lei de causa e efeito. Tudo que Deus nos empresta, olhar hoje, olhe para mim. Tudo que eu consegui fazer de melhor em todas as minhas milhares ou milhões de existências, está aqui, juntou tudo, está aqui, ó, tudo. Que é o que? Nada. Evoluir o quê? Então a gente tem que pensar nessas coisas. Nós não podemos ficar sempre na esperança que a reencarnação, eu volto depois e continuo minha jornada, mas volta quando? Nós não sabemos. Você talvez leva 100 anos, 150 anos, 500 anos para reencarnar. Eu tenho amanhã pela eternidade. Mas se você crê em Deus, crê nas obras divinas, você vai ver que vale a pena esforçar. Vale a pena esforçar. Quando você esforça em fazer o bem, é sinal que você está se desprendendo. Cuidar do que Deus te empresta é o nosso dever. Deus te emprestou uma empresa, você tem lá os funcionários, 1, 2, 50, 100, o número que for. Você sempre lembre, você não está pagando o salário dos seus funcionários de forma alguma. Ele está trabalhando e está ganhando o salário dele. O salário dele é ganho. Porque se você pagasse o salário ao seu funcionário, ele deveria ficar em casa quieto e você dava o salário a ele. Não, ele está ganhando o salário dele. Da mesma forma que somos. Se ele não vai cortar a cesta básica, então existe toda essa negociação. Por isso, nós devemos pensar muito antes. Quantos esses acidentes graves acontecem, talvez no particular, nós não devemos culpar, meu Deus, mas porque era tão jovem, era tão bom. Devemos esquecer isso. Devemos esquecer. Porque Deus não erra. Deus sabe o que precisa ser. Deus sabe. Nós precisamos orar, nós precisamos nos tomar muito cuidado, ter fé em Deus, não colocar uma máscara acima do poder de Deus. Nós devemos nos cuidar, mas ter Deus à nossa frente. Não acontece nada sem que Deus permita, nada. Deus não erra. Quando nós fomos programados para reencarnar na Terra, o mapeamento divino que Deus fez,
todo esse processo que está acontecendo no momento já estava ali marcado. Não foi uma coisa que surgiu agora e pegou até Deus de surpresa, não. Espiritualidade já nos fala, tudo era programado, tudo programado. Devemos nós, falando do segmento espírita, no Uberaba, é o meu pensamento, deveria abrir as casas espíritas, receber 1, 2 de cada vez, mas não pode fechar. São idosos, os idosos desencarnam, os novos desencarnam, nós não estamos fazendo nada de errado. Falar com Deus, mas você vai, os clubes estão cheios, você vai acompanhar as praias, tudo, e nós não podemos orar. Então vamos refletir um pouco sobre isso. Será que nós não estamos amanhã tendo que responder, nós ficarmos com vontade de ir ao centro espírita, a ir à igreja, e nós não tivermos condições físicas de ir e pensar, olha, deveria ter ido, confiado no meu Deus e ido receber. Nós vamos lá na nossa casa, abre-se o centro, vários irmãos de outras casas espíritas chegam lá com as dificuldades imensas com a mediunidade, porque estava num hábito trabalhando já há anos e anos. De repente fecha o centro. Não sou contra quem fecha, mas vamos pensar na lei de causa e efeito. Mas se você vai lá e se contaminar lá dentro, pelo menos estava com Deus, não estava por aí. Então esse é o pensamento, mas cada um cuida da sua vontade, da forma de dirigir, né? Nós deveríamos, falando dos centros espíritas, unir mais. Os centros espíritas são todos desunidos. Se você encontrar em Uberaba 3, 4 casas espíritas que talvez você consegue reunir, é muito. São 200. Então essas são as dificuldades. Nós deveríamos nos unir mais. Dirigentes de centro espírita, saber que é igual todo mundo, não é melhor do que ninguém. Só o dirigente vai lá, abre as portas. E se o centro espírita fosse meu, era meu nome lá na placa, não tinha centro espírita, né? Tinha propriedade de Eurípides, né? Não é dessa forma. Meu pensamento, né? Não sei se as pessoas pensam igual a mim. Mas vamos continuar confiando em Deus, vamos estudar, vamos pensar na lei de causa e efeito. Antes de você fazer um mal a alguém, pense antes. Isso pode voltar para mim. Quando for fazer o bem, fala, olha, pense também, olha, estou fazendo bem, aprendi que posso ser melhor um pouquinho fazendo o bem ao próximo. Esse livro se chama A Vida Escreve, de Hilário Silva, psicografado por Francisco Cândido Xavier. É um livro maravilhoso que nos relata a lei de causa e efeito, mas com total vivacidade. Um exemplo como esse que nós acabamos de ler. E assim a vida continua, Deus está conosco sempre, né? Nos trazendo ensinamentos. Agradeço muito aos que têm nos acompanhado no nosso Evangelho no Lar. Agradecemos muito de coração. Não somos donos da verdade, nós estamos falando do que pensamos. Esse é um pensamento meu. Mas que Deus abençoe a todos. Em breve tudo está normal, porque a gente tem acompanhado, né? Muitas coisas já estão acontecendo com mais tranquilidade. Se Deus quiser, em breve tudo vai dar certo. Nós vamos ser felizes nas eleições que estão chegando. Nós vamos ser felizes nas pessoas que vão continuar administrando nossa cidade, nosso estado, enfim, no geral, né? Que Deus possa nos abrilhantar sempre. Quem quiser estudar um livro para conhecer bem o nosso Brasil, é este livro, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Um livro maravilhoso que Humberto de Campos nos passa através do nosso querido Chico Xavier. Ele é rico demais em ensinamentos. Quem quiser estudar ele, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Um livro maravilhoso. Quem não leu, leia. Vai conhecer o nosso Brasil melhor, porque nós estamos aqui, porque as coisas acontecem, né? Então, olha, o tratamento nosso amanhã, que
faz-se à distância com a equipe espiritual de Dário Silva, com a permissão de Deus, né? Ele inicia às 22 horas. Nós pedimos que procure tomar amanhã um dia, assim, ter um pensamento mais tranquilo, mais uma leveza com a alimentação, não procurar diminuir a acidez, vai dormir uma garrafa, um vasilhame, uns 2, 3 litros com água para que seja transformada em remédio, para que você possa tomar 3 vezes ao dia. Tenha fé em Deus. Os teus caminhos, cada vez você se fortalecerá mais nele. Então, nós queremos agradecer, nós fizemos as nossas pizzas ontem, no sábado, foram, graças a Deus, correndo tudo muito bem. Louvado seja Deus, agradecemos muito aos que colaboraram conosco, direto e indiretamente, na confecção das pizzas, doações, enfim. Muito bom nós estarmos tendo essas oportunidades. Foi uma confraternização tão maravilhosa, todos ali com máscaras, né, com os cuidados necessários, fizemos visita de amigos, enfim, foi muito bom. Então, nós queremos falar aqui, continuar falando do nosso primeiro livro, Berço Renovador, né? Graças seja a Deus, um livro que tem sido muito bem aceito, estão estudando já algumas casas espíritas. Nós agradecemos muito a Deus, que é um romance voltado à mediunidade, aos acontecimentos da lei de causa e efeito, ação e reação, enfim. A lei de liberdade de pensar, depois nos traz um estado de consciência um pouco complicado, por isso temos que ter um certo cuidado, né? E Luz e Acalento, também a nossa segunda obra, é um livro que traz várias mensagens a nós. Por exemplo, nos diz assim, sutileza. A sutileza nas expressões e nas palavras proferidas com sinceridade transforma e amolece corações endurecidos. Portanto, a maneira de falar e sentir o bem, para muitos, mesmo aqueles que estejam em situações envenenadas, transforma e acalma todas as tempestades. Tassiano Varro. Falar assim, porque às vezes a gente tem o entendimento de que a caridade é na doação, né? Caridade está nas palavras, nos gestos, né? Nas formas que nós expressamos. Talvez aquele coração duro, difícil, mas se você for com caridade nas palavras, você consegue tocar um pouco o coração, como os nossos são tocados por estas caridosas palavras dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, caridade está nas palavras. Você entende o não com doçura, o sim com doçura. É questão de falar. É uma das caridades, né? E vamos rogar a Deus agora o medicamento nas águas. Senhor Jesus, Mestre amado, abençoe estas águas, Senhor, que já é fluida do fluido universal da natureza, que ela seja fluidificada com o medicamento necessário a cada um de nós. As nossas enfermidades físicas, espirituais, morais, Senhor, que os medicamentos sejam colocados nos nossos vasilhames, nas caixas d'água, dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, dos nossos locais de trabalho, nos vasilhames dos nossos governadores, dos homens que governam a cidade, o estado, o país, o planeta. Que todos nós possamos ter o entendimento que somos irmãos e que cada um carregue a sua cruz com fervor, com amor, com paciência e dedicação. Que Jesus abençoe todos os lares dos nossos familiares, dos nossos irmãos. Um abraço fraterno a todos. Que nós tenhamos a humildade de entender, de compreender, de avaliar. Tudo com muito respeito. Que a paz de Deus continue conosco. Todos tenham um final de domingo maravilhoso. Quem estiver
de folga amanhã. Muita paz e que Deus nos abençoe a todos de nós, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Muito obrigado a todos.